Em 1935, um ano após se formar na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer procurou emprego no escritório de Lúcio Costa. Nesta época, já era casado, pai e estava desempregado. Não havia vaga, mas ele se ofereceu para trabalhar de graça. Uma bela tarde apareceu lá um rapaz, que ainda era estudante e que já estava casado e tinha uma filhinha e estava precisando trabalhar. Ele disse, não tem importância, se não está precisando, só quero ter o direito de estar frequentando o escritório, quer dizer, livremente, se você permite. E eu já tinha um amigo que era o Carlos Leão, que era um grande arquiteto muito qualificado, que estava sempre comigo no escritório. Então eu disse, não tem importância, isso você venha quando quiser. Quando quiser, a carta, o escritório está aberto, você frequente à vontade. E ele passou a frequentar, quer dizer, de uma forma meio tímida, porque ele era um rapaz tímido na época, eu percebia que ele era uma pessoa assim dotada, né? Excepcionalmente dotada. Aí eu procurei dar toda a força a ele. Na arquitetura, Oscar Niemeyer foi pioneiro ao trocar a rigidez das retas pela suavidade das linhas curvas. Quando eu comecei a trabalhar, a arquitetura caminhava como se não existisse o concreto armado. O concreto armado criava nos arquitetos todas as possibilidades, todas as fantasias. Eu tinha trabalhado com o Corbusier, mas dele, que me ficou a contribuição dele, foi o dia que ele me disse, olha, a arquitetura é invenção. Então, com essa ideia na cabeça, essa palavra de ordem, foi que eu caminhei. Não ia fazer uma arquitetura no gênero que ele fazia. Era mais pesada, mais funcional. Eu queria uma coisa mais livre. Eu achava que o concreto armado sugeriria a curva devia estar presente na arquitetura. Em 1940, recebeu o convite do governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, para projetar um cassino em Belo Horizonte. Acabou projetando um bairro inteiro ao redor de uma lagoa artificial na Pampulha. Nessa época, conheceu Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte. O projeto da Pampulha é considerado o início da arquitetura moderna. Então, eu cobri a Pampulha de areia de curvas, né? A casa do bairro, eu fiz a matriz também de curva. Eu achava que a curva estava dentro da ideia do concreto armado. E a arquitetura que eu comecei a fazer, eu ficava satisfeito que eu estava sentindo que era mais próxima das nossas culturas antigas, das igrejas de Minas Gerais, com essa liberdade plástica, que a princípio que era um pouco barroco, no sentido assim, pejorativo. Mas não era. Em 1956, foi convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek a participar da construção da nova capital do país. Aquele convite significava que a cidade seria construída no ritmo alucinante que era o lema de JK, 50 anos em 5. Dentro do prazo pouco que nós tínhamos, procurando fazer o melhor possível. Eu me lembro que o Palácio da Alvorada, apesar da pressa, para que as colunas ficassem, o acabamento das colunas ficasse muito bem feito, nós temos primeiro uma coluna no chão, para estudar os desníveis do concreto para a aplicação do mármore, né? De modo que, apesar da pressa, o Juscelino compreendia que a gente tinha que fazer o melhor possível. Em
Brasília, Niemeyer projetou um conjunto de obras que fez dele um dos maiores nomes da arquitetura do século XX. Esse conjunto, por exemplo, da Câmara e do Senado, tinha o eixo monumental. E eu fiz um corpo baixo aqui. E a cúpula do Senado e da Câmara. E o prédio alto das sessões de trabalho. Né? A minha ideia é que ficasse uma coisa assim, foi o que foi feito. Eu queria dar mais ênfase à Câmara, ao plenário da Câmara e do Senado, porque neles é que os assuntos são discutidos, os problemas do Brasil, essa coisa toda. De modo que esses é que deviam contar mais no projeto que eu elaborava. Então eu criei essas duas formas assim, e que são funcionais, porque, por exemplo, a cúpula da Câmara, ela está na posição da curva de nível dos espectadores. Né? E o prédio alto, então, de administração, de trabalho, salas de deputados, senadores, etc. De modo que a minha ideia também é que quem chegasse de Brasília, isso explica esse corpo baixo, a altura da avenida. A minha ideia é que quem chegasse de Brasília, não é? Visse, passando por cima da esplanada, entre as cúpulas, visse os outros prédios que compõem a Praça dos Três Poderes, na qual o Senado e a Câmara devem estar incluídos. Ele teve a sensibilidade de garantir essa perspectiva que o plano Voni estava oferecendo. Ele não destruiu, bloqueando com um prédio alto ali na cabeceira, no fim da esplanada. Quando termina a esplanada e começa a praça, o triangular, se ele tivesse feito um prédio para o Congresso para cima, ia fechar a perspectiva, né? E ele não, fez para baixo. Em 1964, quando ocorreu o golpe militar, Niemeyer estava fora do país para desenvolver projetos na Europa e na África. Ao saber das notícias das perseguições e fugas de amigos, resolveu não voltar ao país. Só retornou em novembro, quando foi preso pela polícia do Exército. A ditadura acabou sendo o pretexto para que Niemeyer trabalhasse no exterior, onde seus projetos o tornaram mundialmente conhecido. Décadas depois da inauguração, Oscar Niemeyer ainda participa dos rumos da cidade que ajudou a criar. Com o mesmo espírito de leveza arquitetônica, ele continua a traçar o desenho de novos projetos para a cidade. O que eu fiz aqui, que me agrada, eu digo sempre a quem me procura, quem vem a Brasília, eu digo, você vai a Brasília. Você pode gostar ou não dos palácios, mas você não vai poder dizer que viu antes coisa parecida. Isso na arquitetura, para mim, o mais importante é a invenção.